Muito se fala hoje em dia em ter uma vida sustentável, construir casas, trabalhar em ambientes sustentáveis. Mas como fazer que o uso dos recursos naturais satisfaçam as suas necessidades, mas sem comprometer as necessidades das gerações futuras? Veja na reportagem. O uso das sacolas plásticas ainda é um dos temas que causa polêmica quando o assunto é sustentabilidade. Em alguns estados brasileiros, elas já foram banidas e quem vai às compras deve pagar para utilizá-las. Por pouco não acontece o mesmo no Paraná. Porém, o projeto de lei que proibia as sacolinhas foi vetado pelo governo. Segundo Marian, especialista no assunto, nosso país, uma hora precisa começar a ser mais exigente quando se trata de preservação do meio ambiente. A gente poderia começar a fazer a separação do lixo, para que a gente tenha dentro da política urbana a reciclagem desse lixo, a utilização do lixo reciclável para outras atividades. A gente poderia ter, por exemplo, a não adoção de sacolinhas plásticas em supermercados, onde as pessoas levariam seus próprios recipientes, ou caixas, ou então sacolinhas de pano para trazer as compras. A gente poderia não usar tanto os veículos, se a gente tem a disponibilidade, por exemplo, de uma bicicleta ou de a opção de andar a pé ou do transporte público. Se a gente tem um transporte público eficiente, adequado. As empresas, de uma forma em geral, poderiam também fazer algumas coisas nos próprios edifícios públicos ou então em condomínios, em prédios, fazendo a reciclagem da água, o reuso da água. Então, a água que é utilizada na pia, que possa ser utilizada para lavagem de calçadas também. A indústria hoje já faz muito isso, para que ela tenha um consumo de água menor, e aí a gente tem também essa questão da sustentabilidade atendida. É claro que de uma hora para outra seria difícil para a população modificar pequenas rotinas, como ir ao supermercado e voltar com as sacolinhas de plástico. Ainda são poucas as pessoas que optam pelas retornáveis ou biodegradáveis. As sacolinhas de plástico ainda são preferência, seja por costume ou por praticidade. Mas a ideia de mudar já começa a atingir uma parcela da população. Dona Maria acaba de adquirir a primeira sacola de pano para as compras. Não fica juntando tanta sacola em casa, né? Eu acho melhor. Ajuda já o meio ambiente? Então, ajuda. E se não começarmos a pensar e agir de forma sustentável, em breve teremos ainda mais problemas ambientais, que vão muito além do aquecimento global. Segundo um relatório apresentado pela ONU, até o ano de 2040, o planeta terá uma população estimada em 9 bilhões de pessoas. Para mantê-las, será necessário 50% a mais de alimentos, 45% a mais de energia e 30% a mais de água. Para conseguir mudar o rumo desta previsão, seria necessário que o mundo inteiro mudasse hábitos e velhos costumes. As indústrias, as empresas, as pessoas, todos nós precisamos melhorar. A verdade é que cada pequeno passo que cada um de nós dermos agora poderá se tornar uma longa caminhada no decorrer dos anos. Eu separo papelão, separo vidro do lixo, esse lixo do resto de alimento, né? É tudo separado. Aqueles que catam lixo, né, os papelão, aí eu dou para eles. E resto de comida? E eu jogo na terra. Vira adubo. Vira adubo. A questão ainda é se nossas atitudes de hoje irão mesmo refletir em um mundo melhor para as próximas gerações. Existem países que têm recursos financeiros, mas não têm como captar água porque eles, de certa forma, a água foi poluída ou os rios foram sendo assoreados e hoje a quantidade de água é muito pequena. Então, isso sendo levado para a escola, essa preocupação sendo passada de forma real para as crianças, eu acredito que em poucos anos, como você falou, em 2040, essa geração já vai estar mais acostumada aos impactos que eles vão estar sujeitos. E eu acho que essa consciência interna que eles vão adquirindo vai fazer efeito e eu acho que vai fazer efeito logo.
Só que, infelizmente, ainda são poucas as pessoas que fazem a separação do lixo ou que economizam no uso da água, entre outros. São pequenas doses de sustentabilidade que, se somadas, podem fazer, sim, toda a diferença. A maioria das coisas são reaproveitáveis, né? Se elas são reaproveitáveis, então vamos poder colocar para poder gastar menos. Quanto menos se gastar do meio ambiente, melhor é para nós mesmos. Olha o calor. Quem está aguentando viver dessa forma? Acho que pouca gente, né? Por que esquentou tanto? Por que está tão difícil morar aqui em Moarama, que não era essa temperatura? Tão absurdo. Então, se todo mundo fizer um tantinho, um pouquinho, estaria bem melhor.